aprendizado, análise, inovação, pessoas, compartilhando histórias, experiência, casos, ideias, novidades, podcast, appcast, appcast, o podcast da app. appcast. Olá, muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Esse é o appcast número 137. Muito bem, muito bom ter você mais uma vez aqui com a gente. E para você que está chegando agora, muito obrigado por chegar à nossa comunidade aqui. E aproveita para maratonar os outros 136 episódios que estão disponíveis no seu agregador de podcast favorito. Muito bem, hoje aqui temos um assunto de responsabilidade, bota a responsabilidade nisso. Afinal de contas, né, Silvio Soledade, hoje o papo é sério, bem sério. Antes da gente apresentar os nossos convidados aí, que tem pressa e precisam terminar logo hoje. Bom dia, Lupe. Muito bom estar com você novamente. E como sempre, né, todo episódio a gente leva um pouquinho a régua, né? Exatamente. Então, mais uma vez, vamos mostrar quanto é importante esse instrumento de comunicação que a gente tem utilizado há quase 3 anos aí para se conectar com o mercado. Exatamente. Adão Casares, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como você costuma dizer. Estamos aqui para mais um desafio, hein, Adão? Bom dia, é madrugada mesmo. Meu horário de escutar podcast é as madrugadas. Muito bom hoje. Muito Velho bom. Luiz Lara, grande amigo, Regina, linda e maravilhosa. É isso aí. Então, já que você introduziu, bora pro texto. O mercado publicitário está em constante evolução e transformação. Hoje, acredita-se que não há mais espaço para um órgão que realiza um papel apenas voltado para a fiscalização do meio. Por essa razão, o SEMP acompanhou a movimentação do mercado para evoluir junto dele. O novo SEMP nasce a partir da necessidade de prevalecer a ética e o respeito no estabelecimento de relações mutuamente benéficas e no desafio de chegar a soluções sustentáveis e diversas. Nós convidamos aqui 2 amigos de app, de mercado e 2 pessoas especialíssimas aqui para conversar sobre isso, que é o Luiz Lara, o publicitário e fundador da Liu Lara TBWA, e também atual presidente do SEMP, e Regina Augusto, diretora executiva do SEMP, para esclarecer dúvidas sobre o assunto. Regina, bem-vinda. Obrigada, Lupe, Adão, Silvio, um prazer a gente estar aqui para essa conversa que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Luiz, tudo bom, cara? Tudo ótimo, um prazer estar aqui com você, Ale Lupe, um prazer estar com o Silvio Soledade, nosso grande presidente da app, que vem fazendo um trabalho maravilhoso. Eu tenho o privilégio lá de estar no Conselho Fiscal e o Silvio Soledade vem fazendo a nossa app cada vez mais forte, cada vez mais conectada com todos os profissionais de publicidade, com todos os publicitários que amam esse ofício. Ainda agora ele estava me contando da Festap aí, vem aí uma Festap incrível na Belas Artes e na SPM, e o Adão Casares, um grande amigo, trabalhamos juntos e sempre curioso, instigrador e sempre antenadíssimo. Legal. Silvio, eu vou dar as honras de você começar hoje o nosso bate-papo aqui. Obrigado. Primeiro, obrigado pela menção do trabalho que tem feito lá no Festap. É um trabalho coletivo, na app, é um trabalho coletivo, né, Luiz? Eu falo, pessoal, que eu sou só um canal, né? Eu junto as forças, as energias de todo mundo que olha para o nosso mercado e eu só dou uma amarrada assim nó e a gente consegue realizar. Então, é um trabalho muito coletivo e eu tenho o prazer de ter muita gente boa, tendo você no conselho e outros profissionais que valorizam a nossa atividade. Então, mais uma vez, muito obrigado. Bom, para começar a conversa aqui, eu sei que o Adão já está preparado, que ele estava lendo o roteiro, pedindo o roteiro. Eu queria falar, eu sempre está fazendo 25 anos, né, Luiz e Regina, e eu queria saber de você, assim, qual era a mudança do sempre quando iniciou e o sempre hoje? Como é que o mercado evoluiu nesses 25 anos e quais os desafios aí do sempre para os próximos 25? Olha, eu tive uma convocação, eu não imaginava, mas fui chamado para um almoço e vários colegas de ofício me convocaram para ser presidente do SEMP, numa reformulação muito bem conduzida, que começou na gestão anterior do meu querido amigo Caio Barsotti, que fez uma excelente gestão à frente do SEMP, e com a transição muito bem conduzida pelo Dudu Godoy e com a consultoria do Silvio Genesini da BITS,
eles me convocaram para ser presidente do conselho, eu aceitei essa missão pro bono, e aí fui buscar uma diretora executiva, que foi a nossa querida Regina Augusto. Eu comecei em dezembro de 2021, em março de 2022 chegou a Regina Augusto, para fazer essa reformulação do SEMP. No mercado de hoje, olhando para trás há 25 anos, quando grandes líderes do mercado, como Petrônio Correia, Otávio Floresbal, Favé Correia e muitos outros, criaram o SEMP como um conselho executivo das normas padrão, unindo agências de publicidade, veículos de comunicação e os anunciantes para buscar o equilíbrio e a harmonização dos interesses comerciais legítimos de cada um para preservar a criatividade e uma boa governança no mercado. Mas o mercado mudou, o Silvio e o Adão vêm acompanhando isso e todos que estão nos ouvindo e acompanhando. A verdade é que o mercado evoluiu e não cabem mais soluções fechadas e normas rígidas, não cabe mais o papel de bedel fiscalizador, e nós resolvemos reformular o SEMP para ser hoje o Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário, um emulador das melhores práticas. Né, Regina? Exatamente. E eu acho interessante porque a gente está nesse mercado ao longo desses 25 anos, a gente assistiu essa transformação. E vocês, como entidades, vocês sabem que uma entidade, ela tem aí uma série de direcionamentos e diretrizes que ela tem que seguir. Então, para uma entidade fazer mudança, ainda mais o SEMP, que é uma entidade diferente das demais entidades, porque ela não representa um segmento apenas, ela é uma entidade de entidades. Então, ela tem que conciliar interesses que, às vezes, não são 100% convergentes. Então, tem um desafio a mais do SEMP, que é esse lugar de vozes coletivas, nem sempre vozes totalmente convergentes, mas a gente consegue, né, eu acho que essa implementação dessa mudança que a gente tem feito aí, né, há 1 ano e 8 meses, os resultados que a gente está colhendo têm mostrado que as mudanças parecem estar na direção certa. É um desafio diário, como a sua pergunta é sobre mudança, né? As mudanças que aconteceram ao longo dos últimos 25 anos, que coincide com a entrada de um novo século, a gente está aí na 3ª década desse novo século, ela é exponencial, é uma mudança que a gente o tempo todo, é uma corrida que a gente já larga uma posição lá atrás e a gente está, de fato, aí fazendo bastante ginástica, eu, Luiz, o novo conselho, a gente tem feito muitas coisas e para mim foi um grande desafio receber esse convite do Luiz, um frio na barriga que eu não senti há tempos, né? É a primeira vez que eu atuo numa entidade, uma entidade que eu vi sendo construída. Eu tive o privilégio de lá atrás, como jornalista, escrever a biografia do Petrônio Correia, que foi o fundador do CONAR e do SEMP. Então, para mim, é um resgate profissional e pessoal muito grande, e eu acho que a gente está conseguindo aí imprimir algumas mudanças bem bacanas, assim, estamos bem animados. Adão Casares. Oba, é nóis. A gente lê que, como é que funciona na prática o SEMP? Eu vi que vocês têm um comitê de mídia, como é que essas coisas funcionam lá dentro? Como é que são as áreas? O que vocês olham de fato? Como é que roda a roda dentro do SEMP? Olha, Adão, hoje o SEMP, nessa reestruturação que nós fizemos, o SEMP foi fundado, é importante falar, por várias entidades mantenedoras. É importante mencionar todas. Foi fundado pela ABA, Associação Brasileira de Anunciantes, foi fundado pela ABAP, Associação Brasileira das Agências de Publicidade, pela FENAPRO, a Federação Nacional das Agências de Propaganda, tivemos também a ABERT, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, a ANER dos editores de revistas, a NJ dos jornais, a Central de Outdoor, a FENAPEX, que representa o setor out of home, a BTA,
das emissoras de TV por assinatura, e o IAB, que representa os elos digitais. Essas entidades juntas fazem o SEMP ser a entidade das entidades. Nós temos uma diretoria executiva, que eu sou o presidente, o Dudu Godoy é o vice-presidente, é uma cogestão, e nós temos cada diretor representando um elo do setor publicitário, representando os elos digitais, a Cris Camargo, representando os anunciantes, a Ana Carolina, representando as agências, o Mário D'André, representando os veículos de comunicação, o Fernando Fischer, e nós temos um conselho superior, formado por 32 membros, 8 indicados pelas agências, 8 indicados pelos anunciantes, 8 indicados pelos veículos de comunicação e 8 indicados pelos elos digitais. Hoje mesmo nós vamos ter uma reunião do Conselho Superior, onde nós vamos ter, de forma híbrida, presencial e virtual, os 32 participantes do Conselho Superior. Além disso, sempre conta com o núcleo de qualificação técnica. Nós temos hoje 25 profissionais de mídia voluntários que fazem uma discussão profunda e muito técnica sobre todas as pesquisas e ferramentas disponíveis no mercado para serem cadastradas no SEMP e emuladas para serem utilizadas pelas agências de publicidade. Temos o Comitê SEMP E-mails, que é comandado pelo nosso querido Salles Neto, que ele realmente verifica o tamanho da indústria do mercado e os números de investimento do mercado por todas as plataformas, por todos os meios e pelas agências de publicidade, inclusive faz o ranking das agências de publicidade. E o SEMP, atualmente, dentro desse Conselho Superior, forma grupos de trabalho. Nesse momento, por exemplo, a gente tem um grupo de trabalho que está discutindo relações sustentáveis no mercado, e podemos formar outros grupos de trabalho. Hoje o SEMP tem 1.147 agências associadas em todo o Brasil. São agências certificadas pelo SEMP e vão do grupo 1 ao 8, Adão, de acordo com o volume de investimento que elas fazem. No grupo 1, obviamente, são as maiores que investem mais, grupo 2, grupo 3, grupo 4, e a gente tem um acordo com o Cantar Ibope que permite acesso às agências de porte grande, médio e pequeno, do grupo 1 ao 8, inclusive a partir do grupo 5, pesquisas subsidiadas e no grupo 8, acesso gratuito à pesquisa. O intuito do SEMP é muito claro, é melhorar a qualificação do mercado publicitário brasileiro, é emular as melhores práticas, é fazer com que as agências de publicidade estejam cada vez mais capacitadas a prestar um bom trabalho meritocraticamente em parceria com os veículos e os elos digitais para os anunciantes, é buscar resguardar os interesses legítimos no que concerne à publicidade comercial. Sempre se atém à publicidade comercial, única e exclusivamente. Então, nós discutimos anunciantes, elos digitais, veículos de comunicação, agências de publicidade juntos, como fazer um mercado publicitário mais ético, mais saudável, mais próspero e livre, respeitando a lei da liberdade econômica. Regina, quer comentar? Não, eu acho que está super completo. O que a gente está tentando implementar, que é um pouco as bases dessa mudança, da nova governança, é a gente responder de maneira relativamente rápida às mudanças no mercado. Então, a gente tem aí na nossa programação uma agenda temática que a gente vai validar com o Conselho, e a partir do momento que alguns temas são aprovados, a gente forma grupos de trabalhos e mais rápidos para a gente ter agilidade, e ao longo de 6 ou 8 meses. Esse Conselho novo, ele foi formado em maio. Então, a gente está agora, os primeiros 12 meses dessa nova gestão foram de reconexão com o mercado, né, do SEMP, de fato. Como vocês sabem, havia, num primeiro momento, IAB e ABA, quando nós chegamos, elas não estavam no SEMP, elas tinham saído no momento anterior. Então, nós fizemos uma reconexão, e a nossa proposta de valor de transformação atraiu de volta essas duas entidades,
Então, esta agenda temática que a gente está criando a partir desses grupos de trabalho que o Luiz falou, ela é dinâmica e os assuntos mais importantes do mercado, validados pelo Conselho, a gente tem essa agilidade. O NQT e o Comitê Técnico de Métricas e Indicadores, onde está o SEMP Meios, eles são órgãos que eles funcionam de maneira permanente dentro do SEMP. E os grupos de trabalhos temáticos, eles são mais dinâmicos, a partir de temas, e com começo, meio e fim, e uma entrega no final, que as primeiras entregas vão começar a ser feitas na virada do ano, aí, provavelmente no primeiro trimestre de 24. A gente está trabalhando, né, a gente acabou de formar esses 2 primeiros grupos, e eles vão ser validados ao longo do semestre, e aí a gente vai começar a ter entregas palpáveis no comecinho de 24 e ao longo de 24, com outras coisas que vão surgindo. O que a gente percebe é que o SEMP tenta ser um órgão, primeiro, mais aberto e mais dinâmico, né, para responder, de fato, essa realidade de mudança, porque a mudança é uma realidade constante, né, a gente tem que se acostumar com ela o tempo todo, então a gente tenta ter essa flexibilidade para responder aos grandes temas e às grandes questões do mercado de uma maneira mais ágil. Silvio. Legal, a Rê deixou uma bola quicando para a gente fazer uma pergunta para ela, para falar de novos temas, falar de governança. O Luiz falou muito dessa questão da qualificação técnica, e inevitavelmente a gente fala de profissionais, de pessoas, né? Como é que sempre está acolhendo essas novas agendas no que diz respeito à responsabilidade social, principalmente a diversidade e inclusão? Olha, esse é um assunto muito presente no SEMP, e é uma grande preocupação que todos os elos da cadeia de valor que representam o mercado publicitário dentro desse capitalismo de valor compartilhado nos trouxeram, tanto anunciantes, quanto os elos digitais, quanto os veículos de comunicação, quanto as agências de publicidade, principalmente num setor que é a publicidade, que é um setor de ponta da economia criativa, que gera riquezas, empregos, impostos a partir das grandes ideias e que é feito por pessoas, por talentos, dentro da meritocracia. E ninguém faz nada sozinho nesse setor. Então, a diversidade começa já na escolha e no convite à Regina Augusto, porque eu sempre era um órgão de muito homem da minha idade, de cabelo branco. Então, hoje a gente tem um conselho superior com muitas mulheres muito representativas desse mercado, começando pela nossa própria diretora executiva, Regina Augusto. Nós já tivemos na pauta a criação de um comitê de inclusão e diversidade, que é um assunto muito premente no nosso setor, porque o setor publicitário está se reinventando, as agências estão se reinventando, e não podemos ter nenhum preconceito de raça, de cor, de gênero. Nós temos que contemplar na nossa publicidade a realidade que estamos vivenciando na sociedade brasileira, respeitando a todos, né? Então, eu acredito que hoje é dos assuntos que permeia as nossas discussões, inclusive no grupo de relações sustentáveis, como criar um ambiente de trabalho com mais respeito a todos e fazer com que a publicidade brasileira consiga refletir de uma forma mais contemporânea a nova realidade dessa sociedade pujante que a gente tem hoje, para conectar marcas e pessoas. A publicidade sempre soube abraçar tendências, se antecipar a tendências, e ela ainda precisa ser mais diversa e inclusiva. Esse é um desafio que todos nós, profissionais da publicidade e da comunicação, temos hoje, e nós temos que resgatar isso. A Regina é uma militante dessa área, ela só aceitou o convite para ser diretora executiva, e por isso eu gostaria muito que ela falasse, até com muito mais propriedade do que eu, sobre isso, com a condição que ela continuasse curadora do Women to Watch. Então, Regina, por favor. Obrigada, Luiz. Mas o Luiz, ele é um agente de transformação, porque ele tem mulheres liderando todos os negócios, e ele, como chairman do grupo TWA,
e me escolheu para cá, então eu acho que um líder como o Luiz, de fato, promove e acelera essa transformação. Essa é uma agenda desde o primeiro momento. No primeiro conversa, o Luiz já tinha colocado para mim essa preocupação de como, dentro do SEMP, que a gente pode promover essa agenda, e desde então a gente está entendendo. Num primeiro momento, a gente tinha até alguns planos, até a ideia de formar um comitê ou um grupo de trabalho para isso. E aí, olhando tudo que já estava sendo feito no mercado, a gente falou, puxa, a gente tem que fazer algo que seja diferente do que já está sendo feito, ou que a gente puder agregar uma camada a mais. As entidades que compõem o SEMP, né, que o Luiz já descreveu, algumas delas já têm suas próprias ações, guias e fazem iniciativas nessa área. A gente acha que pela transversalidade que nós temos no SEMP, a gente consegue acelerar isso. Então, isso está dentro, como eu falei na resposta anterior, isso está dentro dessa nossa cadeia aí de prioridades para que a gente implemente alguma iniciativa voltada para isso. O olhar da diversidade, ele não é uma coisa estanque, ele tem isso. Nosso Conselho Superior, pela primeira vez, tem um número inédito de mulheres, né? Isso já é uma das dimensões. A gente precisa avançar muito como indústria na diversidade racial, na diversidade da LGBTQIAP+, enfim. O fato, e isso é um estudo, a GV publicou no começo desse ano, um estudo mostrando que empresas lideradas por mulheres aceleram a agenda da diversidade e inclusão. Então, o fato de eu estar aqui e outras entidades do mercado também serem lideradas por mulheres, eu acho que isso para mim foi uma grata surpresa ao chegar ao SEMP, né? Via entidades, eu acho que a gente está vivendo um momento, acho que o movimento que você, Silvio, está também implementando dentro da APP, a gente está vivendo um momento muito importante de resgate das nossas entidades setoriais. Eu estou muito feliz e sou muito grata a participar deste momento e contribuir para este fortalecimento institucional do nosso mercado. A gente tem, como o Luiz falou, né, hoje é um dia que a gente vai ter aqui no SEMP, a nossa reunião do Conselho, tem sido momentos, assim, eu fico, de fato, muito comovida profissionalmente, porque há muito tempo a gente não enxergava e não tinha um espaço maduro, seguro e responsável de discutir questões importantes para a nossa indústria, e com certeza a questão da diversidade é uma dessas grandes questões, até para a gente ter ambientes mais acolhedores. A gente tem vocês como entidade dos profissionais, vocês sabem disso, a indústria publicitária brasileira não atrai mais jovens talentos como ela atraía no passado, por uma série de fatores, mas o acolhimento às diferenças faz parte, é uma dessas chaves de mudança que, de fato, nós precisamos olhar e conjuntamente, coletivamente, se comprometer a criar ambientes mais acolhedores. Então, isso está, sim, a gente está estruturando de qual a melhor forma que a gente vai implementar uma agenda de diversidade e iniciativas de diversidade, mas elas estão em todas as nossas conversas. Opa, eu me retirei aqui sem querer. Gente, quero aproveitar aqui e fazer uma pausa antes de passar para o Silvio de novo e chamar você que ainda não se inscreveu para o Festap, aproveita, a gente está aí um pouquinho mais de um mês do evento, dia 23 de setembro, então entra lá no site da APP, appbrasil.org.br, faça a sua inscrição, daqui a pouquinho já vai começar a aparecer lá um monte de gente que estará lá no evento palestrando pra gente, certo, Silvio?
É isso aí, tá pertinho, né, Lupe? Estamos presentes lá juntos nesse evento. Exatamente. O SEMP vai estar com a gente também, já estamos montando uma pauta lá com o SEMP também dentro do Festap. Então, essa convergência das iniciativas, como a Rê falou, de fortalecimento institucional, até anotei aqui, gostei do fortalecimento institucional, que é exatamente esse momento que nós estamos passando, né, em todas as entidades do nosso setor, né, de ressignificação das nossos propósitos, nossas metas, e principalmente passando pelos negócios, né, porque a gente fala de pessoas, mas também tem que falar de negócios. E aí, aproveitando, antes de passar também a bola para o Adão, eu queria fazer uma pergunta também para o Luiz e para a Rê. Essa questão da regulamentação, a gente falou de pessoas, mas também passa pelo fortalecimento dos nossos negócios. E a gente sabe que as relações, principalmente com os anunciantes no que diz respeito à remuneração, às concorrências, a prazo de pagamentos, elas têm sido às vezes até tóxicas e tem provocado muita discussão, e eu sei que o Luiz ele sempre levanta essas bolas em prol do mercado, não há certo e errado, mas a gente precisa encontrar um meio termo que seja bom para todas as partes. Como é que sempre vai tratar essas questões também, Luiz, nas suas agendas? Hoje essa questão, Silvio, está sendo discutida no grupo de relações sustentáveis, que é formado por 2 representantes de agências de publicidade, 2 de anunciantes, 2 profissionais de elos digitais e 2 profissionais de veículos de comunicação. E nesse momento, na reunião que teremos hoje, nós vamos discutir exatamente essas questões. Uma delas, a concorrência. Não é possível mais nós termos concorrência com tantas agências, tendo um desgaste brutal de tempo e trabalho de profissionais, um investimento de dinheiro absurdo, e muitas vezes não terem nenhum feedback correto do anunciante e terminar muitas vezes numa negociação em compras que não leva em conta o exercício criativo e estratégico que as agências fizeram. É importante ter um número reduzido de agências participantes, é importante que elas sejam remuneradas, é importante que a escolha da melhor proposta seja criativa e estratégica e que tenha uma negociação de custos adequada e, mesmo respeitando a lei de liberdade econômica, nós vamos buscar essas melhores práticas e vamos emular a partir da participação dos próprios profissionais. Você pode me perguntar, nós teremos poder coercitivo? Não teremos poder coercitivo e isso nem cabe mais no mercado de hoje. Mas é preciso entender que nessa relação entre agência, anunciantes, elos digitais e veículos de comunicação, não existe vítima nem algoz, porque a má escolha ou processos confusos acabam resultando em trabalho ruim, que não contribuem para o processo de construção e posicionamento de marcas, que não contribuem para que as marcas se conectem com milhões de consumidores e façam a roda da economia girar, criando e desenvolvendo novas categorias de produtos e serviços e fazendo com que a marca tenha uma percepção de valor muito maior que a etiqueta de preço. Ou seja, nós temos que realmente cuidar para termos uma governança que harmonize e equilibre os interesses de cada parte, visando o melhor trabalho criativo, porque marca é o maior ativo das empresas e a publicidade multiplataforma, no mundo hiperconectado, com verbas hiperfragmentadas, tem que ser cada vez mais relevante, traduzindo o jeito de ser e de fazer de uma marca, traduzindo sua missão, seus valores, seus atributos racionais de produtos e serviços, para que essa estratégia publicitária tenha eficácia. Porque quando ela não tem eficácia, todos perdem. Nós temos que transformar um jogo de perde-perde num jogo de ganha-ganha. É difícil? Muito difícil, Silvio. Muito difícil. Por isso que é uma discussão madura em que a água bateu no fundo do poço e que todos, repito, todos, profissionais de anunciantes com muita abertura da própria aba, que inclusive fez guias de melhores práticas nesse assunto, que estão sendo examinados para essa discussão, com profissionais indicados pela ABAP e pela FENAPRO, de agências de publicidade, com profissionais entidades por todas as entidades de veículos de comunicação e profissionais de elos digitais, nós estamos buscando esse equilíbrio. Não sei se a Regina tem algo aí a complementar. Não, eu acho que o pano de fundo dessa discussão é uma mudança na agenda do ambiente de negócios, né? Eu acho que a gente vive hoje uma relação de economia de chamados stakeholders, né? Dos diversos públicos de interesse, não só dos shareholders ou dos acionistas.
Isso vale para as grandes multinacionais, para as empresas familiares, para as agências, para as novas empresas que surgem o tempo todo, porque é um mercado extremamente dinâmico, e por uma série de fatores, até por uma renovação de lideranças também, a gente percebe que continuar de maneira predatória, de curto prazo, de ganha-perde, e sem pensar numa longevidade do mercado e numa construção de longo prazo, todos perdem. Então, acho que tem há uma sensibilidade dos diversos elos para a gente conversar e se chegar à melhor maneira de provocar, primeiro uma reflexão e depois um compromisso, né, porque eu acho que é até onde nós podemos ir, mas que isso reverbere e consiga, de fato, gerar uma transformação, né? O grande destaque disso, eu acho que de fato, nas reuniões que a gente tem acompanhado desse grupo de trabalho, que eu tenho participado de todas, há uma convergência de interesses que eu acho que há muito tempo eu não via, esta vontade mesmo da gente, a partir respeitando, né, as decisões estratégicas e individuais de cada ente, mas há um consenso de que se tudo continuar como está, né, dessa maneira mais predatória, não vai sobrar para ninguém, e no nosso mercado, que é um mercado de talento, de criatividade, de ativos intangíveis, ele precisa também de um respaldo ético e de uma construção com bases menos predatórias, digamos assim. Adão Casares, você está muito quietinho hoje, é porque o Luiz está aqui, é isso? Não, é porque o Silvio praticou fogo amigo e derrubou 2 perguntas minhas. Ah, tá. Ai, meu Deus, Silvio Soledade, você me deve um chopp, na verdade. Luiz, Regina, a gente tem visto aqui no Brasil essa separação de mídia e criação, de agência de mídia, agência de criação. Como é que vocês veem isso? E o sempre acolherá todas, independente disso? Se eu tenho a Casares Mídia e o Silvio tem o estúdio de criação Soledad, como é que você vê essa situação, essa separação que tem ocorrido com constância no Brasil e se eles também têm chance de estar dentro do centro? Isso já foi discutido, nós defendemos muito o modelo brasileiro de agências de publicidade, com todos os profissionais reunidos debaixo do mesmo teto, que nós acreditamos que a união de profissionais de atendimento, planejamento, criação, mídia, acaba sendo mais eficaz para criarmos e desenvolvermos campanhas e estratégias de comunicação vencedoras, nesse mundo multiplataforma muito mais desafiador, onde o valor futuro da marca vai ser construído pela soma de todos os pontos de contato dos diversos públicos-alvos com essa marca, pela soma de todas as interações dos públicos-alvos com a marca. Mas o SEMP, de acordo com a discussão feita com anunciantes, agências, veículos e elos digitais, porque o SEMP é consenso, como disse a Regina, é vontade coletiva, aceita, sim, muitos casos em que o anunciante opta por trabalhar com uma agência que faz a mídia e outra que faz a criação, desde que ambas tenham o KNAI de agência de publicidade, que sejam agências de publicidade e que não sejam birôs financeiros que, ao invés de privilegiar a melhor técnica na área de mídia, unindo mídia e criação, conseguem privilegiar apenas o ganho financeiro. E o nosso mercado é feito da meritocracia, de preservar e potencializar as grandes ideias, né? Agora mesmo, Adão, você que é um craque em mídia e sabe a importância de mídia e criação estarem juntos, eu faço aqui, como presidente do SEMP, mesmo tendo no grupo TWA a Márcia Esteves,
que comanda com total autonomia e independência ali o Lara TBWA, assim como a Camila Costa, a Edith TBWA, tanto que eu tenho tempo para me dedicar para o bom não sempre, mas eu tiro o chapéu para a campanha que o Igor Pulga e o nosso querido Errei e todo o time da Betec Avaz fizeram para o Santander, tornando os créditos da programação final dos programas da Globo e de outras emissoras do Grupo Globo de TV por assinatura, um momento para o Banco Santander endereçar sua mensagem. Isso é a prova de que na busca de novos formatos, novos conteúdos, num mundo tão hiperfragmentado das verbas, o fato de ter criação e mídia juntos faz toda a diferença para a melhor eficácia criativa do negócio. Mas nós respeitamos a liberdade de mercado, como eu disse, a gente luta aqui por um mercado mais ético, mais criativo e mais saudável. Então, desde que tenha aqui na Agência de Propaganda, hoje nós estamos vendo novos modelos, agentes híbridos, e a ideia do sempre é ser cada vez mais inclusivo e abrangente, sempre discutindo isso com vontade coletiva. Será o desejo comum de agências, de anunciantes, de veículos e de elos digitais, porque nós temos que ser capazes de protagonizarmos o nosso futuro, de construirmos juntos o nosso mercado. Regina, quer comentar? Não, acho que está completo. É difícil falar depois do Lara, viu? O que eu acho interessante, eu estive em Cannes agora, esse ano, e eu tive a oportunidade de encontrar uma grande amiga minha, que é uma profissional de criação, que hoje, já há alguns anos, mora nos Estados Unidos e é executiva de criação de uma grande rede, e ela diz o quanto que o fato dela ser brasileira e ter ficado uns 20 anos, primeiro da carreira dela no Brasil como criativa, o quanto que isso é um diferencial dela nos Estados Unidos, porque ela já pensa ela já tem uma cabeça na hora que ela vai criar qualquer ideia da mídia, e sempre, aí como lá é separado, ela falou assim, que sempre as contas que ela atende, os clientes já sabem, a agência já sabe que ela criou uma rotina de sempre chamar a agência de mídia, que é uma outra, e fazer as reuniões separadas e já oferecer algo integrado para o cliente. E isso a tornou na agência, na rede, até que é uma rede global, ela foi promovida já, ela está lá há 2 anos, ela já foi promovida, porque isso é um grande diferencial que o Brasil, né, por uma série de fatores, acabou, a nossa indústria se consolidou dessa maneira, e isso está por trás do porquê que o Brasil ainda é um grande expoente criativo, porque, no fundo, a autorregulação, seja no CONAR ou seja no SEMP, ela dá a base para que a indústria se desenvolva. E a nossa indústria, já há 5 décadas, né, principalmente nas últimas 3, continua sendo criativamente um expoente global, e a gente, tirando o agronegócio, nenhuma outra indústria brasileira, o Brasil tem um protagonismo que a gente tem. A nossa economia e o nosso tamanho, o nosso desenvolvimento está muito aquém do que nós somos como indústria, internacionalmente falando. É uma pena, porque a gente tem tanta criatividade, né? A música brasileira também acho que tem isso, mas eu acho que este modelo único que nós, como agentes da indústria da publicidade, criamos, ele hoje é um grande diferencial. Por isso que, principalmente, os profissionais de criação viraram profissionais globais, muitos estão na Europa, nos Estados Unidos, na região agora do Oriente Médio, que começa a ser um grande mercado emergente. Esta unificação de criação e mídia que nós temos como modelo, ele, de fato, cria profissionais mais completos, né? E soluções mais integradas e no final, isso para o cliente. Claro que os modelos se transformam e a gente, respeitando todas as limitações regulatórias,
a gente tem acolhido isso dentro do possível. Bacana, gente. Os nossos convidados estão com uma agenda apertadona aí. Vamos partir já para o final. Silvião, tá na tua responsa encaminhar. Olha, Lupon, sabe que é um dos grandes privilégios de a gente estar trabalhando em iniciativas institucionais, como o PP, como o CEP, como a ABA, a BAP e outros que existem no nosso mercado, é a gente poder ter o privilégio também de trabalhar com pessoas que a gente admira, né? Ao lado das pessoas que a gente admira, como o Luiz, como a Rê, o Adão, que é um craque, como o Luiz falou, você. Então, assim, isso faz com que as relações institucionais se tornem cada vez mais fortes, mais relevantes, quando a gente trabalha com do lado de quem a gente gosta, de quem a gente confia e de quem a gente admira. Então, isso que facilita muito o nosso trabalho. Então, a gente ficaria aqui horas falando do mercado, não só do SEMP, porque o Luiz e a Rê tem gabarito para falar do mercado e além do SEMP, né? E a gente ficaria horas, mas como a pauta é sempre, e tem muita gente jovem que consome esses conteúdos que a PP publica, é importante a gente trazer à tona essa conversa e essa conexão. Então, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, obrigado, Luiz, obrigado, Rê, e a gente está sempre junto aí nessa jornada. Eu é que agradeço. Diga, Regina. Não, eu queria agradecer e falar que nós vamos ter um painel sobre os 25 anos do SEMP no Festap, que vai ficar muito legal. Eu sempre, há muitos anos, eu participo do Festap, eu acho que a APP tem aí uma função no nosso mercado muito bacana, conte com a gente. Essa é uma transformação que ela tá em curso, não existe um final acabado, porque a mudança ela é parte da realidade, né? Então, a gente tenta dar uma acelerada nessa largada que a gente fez aí nesses nossos primeiros meses, primeiro ano e agora já na metade do segundo. Isso, eu, de novo repetindo, acho que estamos diante de uma oportunidade muito única de fazer, de fato, um mercado mais forte e relevante a partir das entidades que formam esse mercado. Então, eu agradeço o convite. Na verdade, Silvio, o que nós fazemos aqui é muito do que você faz aí. Como disse a Regina, num mercado em plena mudança, nós temos que nos reinventar profissionalmente, temos que nos reinventar pessoalmente, temos que aprender tudo de novo, temos que reenergizar todos os dias, é por isso que ainda sou chairman do grupo TWA, porque, repito, a Márcia Esteves comanda ali o Lara TWA com total independência, assim como Camila Costa e de TWA, mas eu vou lá me reenergizar com os jovens, e as entidades, se quiserem permanecer relevantes e representativas, têm que se reinventar totalmente e dando cada vez mais um papel preponderante, não às regras, não às normas, não à fiscalização, mas às pessoas, às boas práticas e alimentar a mudança. Temos desafios enormes, não só com o mundo multiplataforma, numa grande avenida digital. Temos a inteligência artificial chegando aí, que vai ser uma revolução no mundo, no comportamento e na comunicação, assim como o celular desde 2007, com o lançamento do iPhone, foi uma revolução de mobilidade. Hoje nós consumimos conteúdos em todas as plataformas. Hoje a gente lê notícia o dia inteiro em todas as plataformas. Então, a jornada do consumidor é nova. E agências de publicidade, anunciantes, elas digitais e veículos de comunicação estão todos num exercício difícil, numa economia que não é uma economia de primeiro mundo, embora agora, com a votação da reforma tributária e do arcabouço fiscal, o mercado brasileiro começa a reagir, e eu sou otimista com relação a isso, mas, como disse Regina, nós temos uma das 3 publicidades mais criativas do mundo, mesmo numa economia ainda em desenvolvimento. Nós estamos atrás dos Estados Unidos e da Inglaterra, e nós não temos economia de escala para isso, mas nós temos talento. A publicidade brasileira é, sem dúvida, um soft power do Brasil. É algo que a gente tem que preservar, emular. Gera muito valor.
gera emprego e renda para milhares de profissionais. É uma indústria que emprega, é uma indústria que precisa, como bem lembrou a Regina, voltar a imantar talentos, se reaproximar dos jovens. Por isso a importância de um FestUp que vai acontecer agora em 23 de setembro. E esse ano nós estamos celebrando 25 anos do SEMP. Nós fizemos o SEMP Hub em março em São Paulo, o Silvio estava conosco, o Adão estava conosco. Nós vamos fazer agora, dia 12 de setembro, para mostrar a presença regional do SEMP, um grande evento SEMP Hub em Recife, discutindo com todos os profissionais de Recife e do Nordeste do Brasil, porque nós temos talento e boa publicidade em todos os mercados do Brasil, não só aqui no mercado de São Paulo, e nós vamos estar lá para ouvir, para conversar, para debater e juntos fazemos uma indústria de publicidade ainda mais relevante e vigorosa. Sou apaixonado por esse ofício. Eu acho que nenhuma empresa pode prescindir de tom de voz. Nós atravessamos uma pandemia, o e-commerce veio com tudo e a publicidade e a audiência só cresceu. E o brasileiro adora a comunicação. É um dos países mais relevantes do mundo em redes sociais. É um dos países mais relevantes em audiência de TV, de rádio e que consome jornal e revista hoje de uma forma multiplataforma. O brasileiro adora se comunicar e adora a novidade. Então eu tenho certeza, Silvio, Adão, a Lelupe e a Regina Augusto, com quem eu trabalho diariamente aqui, porque nós acreditamos na publicidade. E se eu tive o privilégio de trabalhar 40 anos na publicidade, hoje estou fora do dia a dia das agências, eu tenho que devolver esse legado para o mercado. Eu tenho que fazer a minha contribuição profissional, como vocês tão bem reconhecem a cada ano profissionais relevantes. A gente tem a obrigação de devolver e preparar essa geração que está vindo aí e deixar um mercado para eles poderem trabalhar, assim como aqueles que nos antecederam, como o nosso querido e saudoso Petrônio Corrêa preparou para nós. Então, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado aos amigos da APP. Vinícius de Moraes já dizia, eu me reconheço nos meus amigos. E estar na APP é se reconhecer nos seus amigos. Bacana, bacana, Luiz. Obrigado, Adãozinho. Eu vou fechar diferente. É um programa equilibrado, entendendo que esta mesa tem 3 São Paulinos e 2 corintianos. É um empate, o resultado do dia 16, na semifinal da Copa do Brasil. O Silvio costuma brincar que a APP não chama, a APP convoca, né, Silvio? E a gente é muito grato ao Luiz e à Regina, que sempre estão aqui com a gente, que a APP pede, vocês carinhosamente sempre retribuem aqui com a gente. Muito, muito obrigado mesmo. E obrigado a você que acompanha o AppCast. Essa foi a edição número 137. Sim, estaremos aqui na 138 e em muitas outras ainda, porque muito papo está por vir. Obrigado também a você que participa aqui nos bastidores, né, do AppCast, e a Compasso Colab, que edita, monta e distribui o nosso podcast. É isso aí. A gente se fala na próxima. Valeu. Tchau, tchau.